Nesse dia 13 de junho, nós celebramos Santo Antônio, grande santo, santo de uma importância bastante relevante em todo o catolicismo. Dentro do mês de junho, que se celebram outras figuras bastante populares, como é o caso de São Luís Gonzaga, no dia 21, São João Batista, no dia 24, e São Pedro e São Paulo, no dia 29, os santos aos quais nós dedicamos as chamadas festas juninas. E as comemorações se abrem com Santo Antônio, né, popularmente conhecido como o Santo Casamenteiro. Santo Antônio, que nasceu em Portugal, em Lisboa, lá no finalzinho do século XII, e desde cedo se dedicou à vida eclesiástica, aos estudos, tornando-se também um cônego de Santo Agostinho. Depois de um tempo, Santo Antônio mudou de congregação religiosa, se tornou um franciscano, não é? Seguidor dos ensinamentos de São Francisco de Assis, tanto é que ele foi contemporâneo de São Francisco, conheceu em pessoa o próprio São Francisco de Assis quando foi para a Itália. No sul da França e na Itália, ele se tornou um grande pregador sobretudo contra as várias heresias que existiam na época, ou seja, desvios daquilo que era a fé oficial da igreja, né? Muitas heresias que aconteciam, e Santo Antônio se tornou um pregador, iluminando a compreensão do povo a respeito das verdades da fé. Santo Antônio tem essa grande característica de um grande estudioso, de um grande santo que se dedicou ao estudo, ao conhecimento das ciências sagradas, da Sagrada Escritura, da história da igreja, dos documentos dos santos padres, e por isso ele foi tido como o primeiro teólogo da ordem franciscana. E mesmo tendo todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, essa capacidade intelectual, Santo Antônio nunca perdeu a humildade de colocar-se a serviço de todos, dos mais pobres, dos mais humildes, e mesmo no convento onde ele vivia, nunca negou os serviços mais humildes, os serviços mais simples, como os serviços de limpeza do convento. Santo Antônio é amado, respeitado e tido em grande veneração, sobretudo nos países que foram colonizados por Portugal, como é o caso do Brasil. Por isso existe uma rixa, não é? Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, porque ele nasceu em Lisboa, mas morreu e está sepultado na cidade de Pádua, no norte da Itália. Nós temos a tradição popular, não é? Baseado mais em lendas, de que Santo Antônio é o santo casamenteiro, que ajuda a encontrar o par perfeito para o casamento. Mas é uma devoção popular, né, que se estabeleceu com base em alguns relatos lendários da época, em que ela era contra os casamentos arranjados, defendendo que os noivos deviam se casar por amor, ou mesmo contra os casamentos unicamente por motivos econômicos, né, como também acontecia. Então ele tem esse título de santo casamenteiro, e muitas pessoas fazem as suas simpatias, enfim, mas lembrando sobretudo que o mais importante sempre é o exemplo de fé e de vida que o santo nos comunica, não é? A pessoa é levada à santidade, é canonizada, e isso aconteceu muito brevemente com Santo Antônio. Nem um ano depois da sua morte ele já estava canonizado. Para você ter uma ideia, hoje, para começar o processo de canonização, você deve esperar pelo menos 5 anos. Aí se torna beato e depois santo. Isso tudo aconteceu com Santo Antônio em menos de um ano. Tão grande era a sua fama, a fama dos milagres que eram operados por ele ainda em vida, mas do seu testemunho de amor a Cristo, do seu testemunho de amor à igreja, um santo que se devotou realmente à pregação do Evangelho. Por isso nós rezamos e pedimos sempre a bênção de Santo Antônio, a bênção dos pães de Santo Antônio, que nos lembram do seu cuidado com os pobres e de que nós precisamos ser solidários e partilhar o alimento. Santo Antônio também com o responso, né, o chamado sequere, em que se reza para encontrar as coisas perdidas que nós perdemos. E eu tenho que dizer que Santo Antônio nunca me deixou na mão nesse sentido. Sempre que preciso encontrar alguma coisa e eu perco coisas facilmente, chave de carro, essas coisas pequenas, Santo Antônio nunca me deixou na mão quando rezo o sequere. Então também que esse dia sirva para
que nós conheçamos mais a figura de Santo Antônio, tenhamos uma estima, uma devoção maior a ele e, consequentemente, aquilo que ele viveu, aquilo que ele nos mostrou, o seu amor a Cristo, a sua devoção pela Igreja, pela fé católica bem conhecida, bem amada, bem vivida.